Deus não te esqueceu. O processo divino que transforma o caos em cura total. Você sente que está preso em um ciclo de confusão, cansaço e vazio? Já olhou para a sua vida e se perguntou por que tudo parece fora de ordem? Este vídeo vai revelar uma verdade que pode mudar tudo. O mesmo Deus que organizou o caos do universo em Gênesis 1 ainda está organizando o caos dentro de você. Corpo, mente e espírito. Aqui você vai descobrir como o processo da criação revela um caminho oculto para a sua cura integral. Cada cena deste vídeo foi construída como um mapa de reconstrução. Do seu interior, à sua rotina, das suas emoções, à sua fé. Porque saúde física sem clareza mental adoece. Saúde mental sem alimento espiritual colapsa. E fé sem corpo disciplinado se esgota. Deus não te esqueceu. O silêncio que você sente pode ser um convite à transformação. O vazio que te cerca pode ser o início de uma nova criação. Este não é só mais um vídeo, é um despertar, um chamado, uma jornada que começa com a escuridão, mas termina com Deus dizendo, muito bom. Assista até o final. Sua história de cura começa aqui. Antes de qualquer promessa, havia escuridão. Antes da beleza, havia apenas desordem. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Escuridão cobria tudo. Silêncio, caos, nenhum som, nenhuma direção. Tudo o que existia era um abismo. E mesmo assim, o Espírito de Deus pairava sobre ele. Essa imagem não é apenas o início da criação do mundo. É o retrato exato da alma humana, quando perde a conexão com seu propósito, com sua fé, com sua saúde. Quantas vezes você se viu exatamente nesse estado? Sem forma, sem força, vazio por dentro, cercado por ruídos por fora, mas dentro, só silêncio. O tipo de silêncio que grita, que aperta o peito, que paralisa a mente. E no meio desse silêncio, surge a dúvida que corrói. Será que Deus me esqueceu? Essa é a pergunta que ecoa quando a ansiedade toma conta, quando o corpo não responde mais ao comando, quando a fé parece frágil demais para sustentar mais um dia. Mas o silêncio de Deus nunca é sinal de ausência. É cenário de preparação. É o pano de fundo antes do primeiro ato de transformação. Porque é exatamente no meio do caos que o processo começa. Não é quando tudo está em ordem. Não é quando já estamos fortes. Deus age no início. E o início quase sempre é confuso. Mas Ele não nos espera prontos. Ele começa onde ninguém mais começaria, no caos. A jornada da criação é, na verdade, um roteiro espiritual de cura. É o modelo de Deus para restaurar o que está quebrado. E se Ele começou a formar o universo do nada, por que não começaria a curar você do ponto onde tudo parece perdido? Note que Deus não criou tudo de uma vez. Ele não disse pronto, e o mundo surgiu perfeito. Ele criou dia por dia, etapa por etapa. Primeiro a luz, depois a separação. Em seguida, a organização. Até que, por fim, veio o descanso. Há um ritmo, há uma sequência. E é por isso que muitos não conseguem sair do caos. Querem escapar dele, mas não querem passar pelo processo. Querem a cura, mas não querem seguir os passos que levam até ela. O caos não é o fim, é o ponto de partida. E cada parte da sua saúde, seu corpo, sua mente, seu espírito, responde a esse mesmo padrão. Quando seu corpo está desorganizado, sua mente entra em alerta. Quando seus pensamentos estão em colapso, seu espírito se enfraquece. Quando sua fé está apagada, seu físico adoece. A saúde integral não é uma opção para dias difíceis. É a arca que te salva da tempestade interior. Você não precisa estar forte para começar. Precisa apenas estar disposto a olhar para o abismo e crer que ainda há vida onde tudo parece deserto. Disposto a acreditar que Deus não te esqueceu, mesmo que o céu pareça fechado. Porque se você está ouvindo esta mensagem agora, é sinal de que o Espírito ainda paira sobre você. Ainda se move, ainda está presente. E onde o Espírito de Deus se move, o caos não permanece. A transformação não começa com barulho. Ela começa com uma decisão no silêncio. Quando você diz chega ao descontrole,
quando você escolhe confiar mesmo sem entender, quando você decide que vai construir algo novo, mesmo que ainda esteja pisando na lama do antigo. É aí que Deus fala, é aí que Ele diz, haja luz, e quando Ele diz isso, nem a escuridão mais antiga consegue resistir. No princípio do caos, Deus não construiu muros, não criou ferramentas, não lançou soluções imediatas. Ele fez algo infinitamente mais poderoso. Ele falou, Ele disse, haja luz. Essa não foi apenas uma ordem cósmica, foi uma declaração espiritual. A primeira resposta de Deus à confusão foi clareza, porque antes de curar, Ele ilumina. Antes de transformar, Ele revela. E é assim que começa também a cura da sua vida. Quando tudo parece fora de lugar, quando a rotina desmorona, quando o corpo pede socorro, quando a mente entra em colapso e a alma está cansada, Deus não responde com soluções rápidas. Ele responde com luz, Ele mostra, Ele expõe, Ele te faz ver o que estava escondido no escuro, os medos que você ignorou, os hábitos que te enfraqueceram, os ciclos que você insistiu em repetir, a fé que você deixou escorrer pelas frestas da pressa. Haja luz é o momento em que você começa a enxergar que está vivendo no automático, que está sobrevivendo, mas não vivendo, que está cansado, mas não descansando, que está comendo, mas não se nutrindo, que está orando, mas não ouvindo, que está correndo, mas não chegando. É quando a verdade entra em cena, e mesmo que doa, ela traz cura. A luz revela a desordem não para te envergonhar, mas para te dar uma chance de reorganizar. É nesse momento que você percebe, não é falta de tempo, é excesso de bagunça. Não é ausência de saúde, é negligência com o básico. Não é ausência de fé, é excesso de ruído. A sua rotina não precisa ser destruída, ela precisa ser iluminada. Você precisa ver o que está te levando para o fundo antes de aprender a subir. Haja luz também é um comando para dentro. É o início de uma nova consciência. Deus está dizendo, enxergue o que você precisa parar de negar. O peso que você carrega fingindo que é normal. O sono que você sacrifica como se fosse opcional. A ansiedade que você mascara com produtividade. A alimentação que virou refúgio emocional. A vida espiritual que virou lista de tarefas. Mas aqui está o segredo. Quando Deus diz, haja luz, não é uma sugestão. É uma ordem criativa. A luz não tem escolha. Ela nasce, ela invade, ela organiza. E o caos começa a ceder. Porque onde há luz, não há como o caos permanecer disfarçado de normalidade. Nesse ponto, a cura começa silenciosamente. Você percebe que há mais vida em acordar cedo para orar do que em mais uma hora de rolagem no celular. Que há mais energia em 10 minutos de respiração profunda do que em 3 cafés. Que há mais clareza em 5 versículos meditados do que em 50 notificações lidas. E isso não é apenas mudança de hábitos, é mudança de atmosfera. A luz muda a atmosfera da sua vida. Ela não remove os problemas de imediato, mas altera a forma como você os enxerga. E essa mudança de perspectiva é o início da liberdade. É onde você para de fugir e começa a construir. Porque agora você vê, agora você entende. Agora você sabe que o caos não é mais seu lar. É apenas o ponto de partida de algo maior. Deus sempre começa com a luz. E se você permitir, Ele vai acender essa luz em você hoje. Vai revelar as sombras. Vai iluminar os caminhos. Vai mostrar onde está o desequilíbrio entre corpo, mente e espírito. E então, com cada passo iluminado, você vai sair do modo sobrevivência e entrar em uma vida de verdade. Não uma vida perfeita, mas uma vida clara. E onde há luz, há direção. Porque a luz não te leva apenas para fora do caos. Ela te conduz para dentro do propósito. Depois que a luz se fez, Deus não criou novas estruturas nem novas espécies. Ele fez algo invisível, mas essencial. Separou. Separou as águas de cima das águas de baixo. Separou o que era alto do que era raso. O que era denso do que era leve. O que deveria estar acima do que deveria estar abaixo. Essa separação não foi apenas geográfica, foi simbólica, foi divina.
Porque antes de qualquer construção vem a organização. Antes da beleza vem a estrutura. Antes do crescimento vem o limite. É aqui que muita gente falha. Quer uma vida nova sem antes fazer separações antigas. Quer saúde mental, mas ainda permite pensamentos que drenam a paz. Quer saúde física, mas ainda alimenta o corpo com pressa, culpa e autoabandono. Quer saúde espiritual, mas ainda mistura fé com distração, oração com ansiedade, propósito com performance. Deus te mostra uma coisa nessa etapa do processo. A cura começa quando você aprende a separar o que te afunda do que te eleva. Separar é uma arte espiritual. É você decidir o que entra e o que não entra mais na sua rotina. O que alimenta e o que enfraquece. O que honra seu corpo e o que o desgasta. O que renova sua mente e o que a sobrecarrega. O que aproxima de Deus e o que distrai do chamado. A separação não é perda, é libertação. Quando você separa, você não está deixando de viver. Está começando a viver com intenção. Esse momento da criação mostra que Deus trabalha com limites claros. Ele estabeleceu fronteiras. Chamou céu de céu e mar de mar. Cada coisa no seu lugar. Porque onde não há limites, há confusão. E onde há confusão, o caos volta. E é por isso que você precisa reavaliar os seus limites. Você tem tempo para todo mundo, menos para si mesmo. Tem disposição para resolver tudo, menos o que seu corpo está pedindo. Tem energia para rolar telas, mas não para se conectar com a palavra. Isso é sinal de mistura. E mistura gera esgotamento. Separar águas é reconhecer onde as coisas estão se misturando demais. É o momento em que você olha para sua agenda e pergunta: isso aqui me aproxima da saúde ou do colapso? É quando você revisa seus relacionamentos e pergunta: essa conversa me eleva ou me puxa para o fundo? É quando você analisa seus pensamentos e declara: isso vem de Deus ou da voz do medo? A separação exige coragem, porque ao separar, você se dá conta de que estava se afogando em distrações. Estava permitindo que tudo entrasse sem filtro, sem discernimento, sem direção. Estava misturando o sagrado com o superficial. Mas agora Deus está te chamando para ordenar, para colocar cada coisa no seu devido lugar. E só assim, a criação da sua nova vida pode continuar. Esse capítulo da criação não é apenas uma lição de geografia espiritual. É um chamado para o alinhamento. Quando Deus separou as águas, Ele estava dizendo: tudo tem sua medida, tudo tem seu espaço, tudo tem seu tempo. E a sua saúde integral começa exatamente aqui, quando você separa o que é ruído do que é revelação, o que é urgência do que é importante, o que é hábito automático do que é disciplina intencional. Porque quem não separa, mistura, e quem mistura, afunda. Mas quem separa, respira. Quem separa, clareia. Quem separa, encontra paz. E é nesse movimento de separação que você recupera o controle. Não um controle de dominação, mas de consciência. Você volta a perceber que tem escolha. E que sim, é possível decidir viver com mais leveza, com mais fé, com mais saúde. Separar é o início da reconstrução. Após a separação das águas, algo inédito aconteceu. O solo seco apareceu. A terra emergiu. Até então, tudo estava submerso, escondido, encoberto por águas inconstantes. Mas Deus ordena, e aquilo que estava invisível começa a se tornar visível. O fundamento se revela, e o que parecia afundado no caos começa a ganhar forma. Esse é o momento em que, na sua jornada de transformação, o invisível da fé começa a dar sinais concretos na rotina. A mudança interna começa a afetar o externo. O que você decidiu separar no espírito e na mente começa a influenciar sua postura, seu ambiente, seu comportamento. O caos que dominava sua agenda começa a ceder espaço para um novo ritmo. Você começa a tocar o chão novamente, um chão estável, uma base confiável. Algo sobre o qual Deus pode, enfim, construir. A terra seca simboliza a sua estrutura interior restaurada. É o momento em que o seu eu mais profundo começa a emergir com clareza. E tudo aquilo que você achava que estava perdido, propósito, força,
discernimento, começa a se reerguer. Mas veja, a terra não se forma por si só. Ela sempre esteve ali, mas só se revela depois que a ordem é estabelecida. Isso quer dizer que sua força não precisa ser criada, ela precisa ser desbloqueada. E isso só acontece quando há alinhamento. Esse é o ponto da sua jornada em que você começa a sentir a diferença. O corpo responde, a mente se aquieta, o espírito se levanta. Você volta a perceber sinais de vida. Começa a dormir melhor, a comer com mais presença, a pensar com mais direção, a orar com mais profundidade. É sutil, mas é sólido. Não é barulho, é fundação. E a primeira coisa que Deus faz com essa terra seca é ordenar que ela produza fruto, vegetação, semente. Isso nos mostra algo poderoso. Deus não apenas revela o solo, ele ativa seu potencial. O chão não apareceu para ser admirado, mas para frutificar. E o mesmo acontece com você. Sua saúde restaurada não é o fim, é o início de algo maior. Você não está apenas se curando, você está se tornando um terreno fértil para algo novo de Deus. Você começa a gerar energia, gerar ideias, gerar perdão, gerar movimento, gerar planos, gerar palavra. A sua vida, antes afundada no cansaço e na confusão, agora começa a produzir propósito. E isso acontece porque houve um fundamento. Não veio da força do braço, mas da obediência silenciosa que te fez separar, organizar, realinhar. A terra seca também simboliza a identidade. Ela tem forma, tem nome, tem contorno. Você deixa de ser um amontoado de tarefas e passa a ser alguém com direção. Alguém que entende onde está pisando. Alguém que sabe dizer não ao que afoga e sim ao que sustenta. Alguém que deixou de viver no impulso e começou a viver com base. E é sobre essa base que sua saúde integral se estabelece. Porque não existe corpo saudável sem rotina firme. Não existe mente restaurada sem solo de paz. Não existe espiritualidade frutífera sem base devocional. Tudo começa no fundamento. E o fundamento se revela no silêncio, na separação, na obediência à ordem de Deus. Perceba como tudo em Gênesis é intencional. Deus não cria às pressas. Ele cria por etapas. Ele revela por processos. Ele firma antes de expandir. E é exatamente isso que ele está fazendo com você. Ele está te firmando. E por isso talvez você ainda não veja o fruto que espera. Porque o que está acontecendo agora é o surgimento do solo, a reconstrução do invisível, a manifestação da base. E é essa base que vai sustentar não apenas sua cura, mas seu chamado. Porque Deus não quer apenas te restaurar, Ele quer te usar. E para isso, Ele precisa te plantar. E para te plantar, Ele precisa de terra. E para haver terra, precisa haver separação. Precisa haver clareza. Precisa haver ordem. O solo seco aparece. E com ele, uma nova estação começa. Quando o solo seco aparece, a primeira ordem de Deus é clara. Produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Essa ordem não foi direcionada ao céu, nem ao mar, nem ao homem. Foi à terra. Deus fala com o chão, com o que foi revelado depois da separação, com aquilo que parecia inútil, mas agora se mostra fértil. E aqui está o segredo. Deus não planta nada que Ele mesmo não tenha ativado com sua palavra. Você precisa entender isso. A semente da sua cura não está fora, está dentro. Mas ela só responde quando o solo está pronto, quando a estrutura interior se torna receptiva, quando a mente para de resistir, o corpo para de lutar e o espírito começa a ouvir. A cura começa nesse rompimento silencioso, não com barulho, mas com penetração. A palavra entra e desperta a semente. É nesse momento da jornada em que você deixa de apenas sobreviver e começa a gerar. Você não está mais apenas fugindo do caos, você está cultivando ordem. Não está mais pedindo livramento, está praticando aliança. E isso muda tudo. Você se compromete com o processo, com o plantar diário, com o regar silencioso, com o esperar paciente.
E a primeira coisa que começa a nascer nessa terra interior é a semente da consciência. Você começa a perceber o que antes ignorava. Pequenas decisões, pequenos hábitos, pequenos pensamentos. É como se os olhos começassem a enxergar de novo, como se a névoa mental se dissipasse, como se o peso do corpo aliviasse. Não porque tudo mudou fora, mas porque você permitiu a transformação dentro. É aqui que a saúde física, mental e espiritual começa a se alinhar de verdade, porque a mente entende que não pode mais comandar sozinha. Ela precisa se submeter ao espírito. O corpo entende que não pode mais ser usado como válvula de escape. Ele precisa servir como templo. E o espírito, ao ser ativado pela palavra, começa a direcionar os dois. E o que antes era desordem, vira harmonia. A semente da cura espiritual brota primeiro no silêncio da alma que volta a orar, no espírito que volta a se abrir, no coração que volta a confiar. Depois, a cura emocional começa a romper em forma de perdão, em forma de autoconsciência, em forma de clareza. E por fim, a cura física começa a responder, não com milagres instantâneos, mas com novas atitudes. Descanso real, alimentação com intenção, movimentos com propósito. E como em Gênesis, cada semente dá fruto segundo sua espécie. Isso quer dizer que tudo que você planta dentro, manifesta fora. Se você planta presença, colhe foco. Se planta silêncio, colhe direção. Se planta palavra, colhe fé. E tudo isso começa com um solo que foi separado, que suportou o caos, que não fugiu do processo. Esse capítulo da sua vida não é sobre colheita ainda. É sobre plantar com fé. É sobre escolher o que você quer ver crescer amanhã. É sobre romper com o ciclo da pressa, da ansiedade, da comparação. É sobre aceitar que Deus não trabalha em atalhos. Ele trabalha com raízes. E raízes não aparecem, mas sustentam. São invisíveis, mas essenciais. E se você está sentindo que tudo está lento, que nada floresce rápido, celebre. Porque você está sendo enraizado, firmado, plantado. Deus está colocando algo dentro de você que não será arrancado com a próxima tempestade. Algo que vai durar. Algo que vai frutificar na estação certa. Esse é o tempo de romper o silêncio com sementes. De dar nome ao que você quer gerar. De cuidar do terreno do seu coração com intencionalidade. De viver cada dia como um plantio. Mesmo que ninguém veja, mesmo que não haja aplauso, mesmo que pareça pequeno demais. Porque o Deus que ordenou que a terra produzisse é o mesmo que rega sua alma com promessas eternas. E o que ele planta, ninguém arranca. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Aqui, Deus não apenas cria luzes, ele organiza o tempo. Ele cria ciclos, estabelece rotinas. E nesse detalhe está um dos maiores segredos de cura espiritual, emocional e física. A criação da ordem nos dias, a marcação das estações, a santificação do tempo. Antes disso, tudo era apenas luz ou trevas. Agora, começa a contagem. Agora, a direção. Deus coloca no céu sinais visíveis para nos lembrar que não estamos à deriva, que há ritmo, que existe um tempo certo para todas as coisas. E você precisa entender, sem essa consciência do tempo, você se torna refém do caos. Você se perde nas tarefas, se atropela nas decisões, se machuca com pressa, se frustra com a espera. Deus quer restaurar em você o senso de tempo sagrado. Ele quer que você aprenda a viver com marcações que honrem o seu propósito, não apenas com relógios, mas com rotinas. Não apenas com calendário, mas com intenção. Porque todo processo de cura precisa de uma estrutura que proteja, um firmamento interno que ilumine o caminho e que mostre quando é hora de plantar, de regar, de esperar e de colher. Aqui nasce o poder da disciplina, não como castigo, mas como aliança. Uma rotina espiritual de oração, leitura e adoração. Uma rotina mental de reflexão, silêncio e aprendizado. Uma rotina física de sono, alimentação e movimento. Tudo em seu tempo.
tudo com equilíbrio, tudo com constância. A cura integral não é fruto de grandes eventos, mas de pequenos hábitos diários que se repetem com fé, como os luminares no céu, que cumprem seu papel todos os dias mesmo que ninguém olhe para eles. Assim é o hábito escondido, a escolha silenciosa, o sim a Deus quando ninguém vê, o não à carne quando tudo grita por conforto. Isso é o que ilumina o caminho nos seus dias. Isso é o que separa a confusão da clareza. E mais do que isso, Deus diz que os luminares são sinais. Eles anunciam tempos, eles revelam estações. Isso significa que sua rotina pode ser profética, que sua disciplina pode antecipar colheitas, que o modo como você organiza seus dias pode preparar o terreno para milagres. Aquele que alinha sua vida com o ritmo do céu não vive mais por sorte ou acaso. Ele vive por direção. Ele entende que há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de falar e tempo de calar, tempo de esperar e tempo de agir. E essa sabedoria o protege do desgaste, o livra da ansiedade, o cura da comparação. Porque quem vive em aliança com o tempo de Deus não corre, flui. Não briga com as estações, coopera com elas. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Uma rotina que te posicione dentro do tempo profético de Deus. Porque uma vida sem rotina é uma vida sem raízes. E uma vida sem raízes não sustenta frutos. É hora de olhar para o seu dia e perguntar: o que tem iluminado minha mente? O que tem separado meu sagrado do comum? Estou respeitando o tempo que tenho ou desperdiçando as horas como se fossem infinitas? Esse é o momento de criar luminares no seu céu pessoal, de colocar no alto da sua mente as verdades que vão guiar seus passos, de estabelecer rotinas que não te aprisionam, mas te libertam do caos, de transformar o seu dia em um altar, onde cada escolha é uma oferta, cada decisão, um ato de adoração. Porque assim como Deus criou ciclos para a criação, Ele quer estabelecer ciclos de cura na sua história. E tudo começa quando você honra o tempo, quando você aprende a dizer sim à ordem, não ao improviso e amém ao processo. E disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. Agora, após a ordem dos céus e o firmamento dos tempos, vem a plenitude da vida. Deus começa a povoar o que antes era apenas estrutura. Ele preenche, ele ativa, ele libera movimento. E aqui, Marlo, mora um princípio transformador. A cura que você espera não é apenas espiritual. Ela precisa tocar sua carne, precisa se manifestar nos seus hábitos, nos seus sentimentos, no seu corpo. Chega o momento da integração. Não basta orar, é preciso habitar com consciência. Deus quer que você volte a produzir vida, porque durante o caos, tudo dentro de você estagnou. Parou de crescer, parou de sentir, parou de desejar com pureza. E agora o processo de cura avança. É tempo de reativar os sentidos. É tempo de recuperar o prazer pelo simples, o amor pela vida, a leveza da existência. A terra começa a gerar seres vivos e sua vida começa a dar sinais de renascimento. Pequenos, mas reais. Uma manhã com mais energia, um pensamento mais limpo, uma oração mais sincera, um abraço que te sustenta, um riso que brota sem forçar. A paz começa a ocupar espaços que antes eram ruídos. E isso não é apenas espiritual, é biológico, é psicológico, é sagrado. Deus quer curar seu corpo, e Ele começa isso restaurando o seu ambiente interno. Porque o que você sente no corpo é reflexo do que você acredita na alma. A dor constante, a exaustão recorrente, o peso nos ombros que não passa, tudo isso pode ser o eco de uma alma que perdeu o ritmo com o Criador. Mas, quando a palavra começa a povoar sua rotina, quando o Espírito encontra espaço na sua mente, seu corpo responde. Ele se alinha, ele respira, ele floresce. O texto bíblico é claro. Cada ser vivente foi criado conforme a sua espécie.
a ordem até na diversidade, a equilíbrio até na expansão. Isso nos ensina que nem toda atividade é para você, nem todo ritmo combina com sua estação, nem toda exigência do mundo moderno é compatível com sua saúde. É preciso ter sabedoria para discernir o que gerar, o que manter e o que cortar. Isso também é cura. É tempo de você observar o que tem habitado o solo da sua rotina. Está produzindo vida ou apenas sobrevivência? Está reproduzindo padrões de dor ou abrindo espaço para novos começos? A terra fértil da sua existência não pode continuar sendo palco de desordem. Precisa voltar a ser jardim, precisa gerar saúde, precisa gerar amor próprio, precisa gerar propósito. E esse processo passa pela escolha consciente dos alimentos que você consome, das palavras que você ouve, dos vínculos que você alimenta. Tudo o que entra tem potencial de gerar vida ou morte. E quando você começa a alinhar tudo isso ao plano original de Deus, você começa a caminhar com leveza, começa a dormir melhor, começa a sorrir mais, começa a orar com verdade, porque está tudo conectado, sempre esteve. A saúde integral é o resultado de uma terra bem cultivada, um corpo bem nutrido, uma mente bem treinada, um espírito bem conectado. E esse é o movimento que Deus começou em você. Ele está povoando sua vida novamente, está ativando dons esquecidos, está chamando à existência forças que pareciam enterradas, está transformando você em um lugar habitável, em um lugar de vida, de fluxo, de criação. A dor vai começar a perder espaço, o trauma vai começar a se calar, e em seu lugar virá um som novo, o som da vida retornando, o som do corpo que se ergue, da alma que sorri, do espírito que canta. Esse é o momento em que você não apenas sobrevive ao caos, você floresce a partir dele. E então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o ponto culminante. Até aqui, Deus organizou o caos, separou luz das trevas, estabeleceu os ciclos, preencheu a terra com vida. Mas agora, Ele decide criar algo que carrega sua essência. Algo que não apenas existe, mas representa. Algo que respira a imagem do próprio Criador. E isso, Marlo, é você. O ápice da criação não é a luz nem as estrelas. Não são as árvores nem os mares. É o ser humano, um corpo com alma, um espírito em um invólucro de barro. Você não é acaso. Você não é sobra. Você é propósito moldado à semelhança de um Deus eterno. Isso muda tudo, porque no caos da vida moderna, o que mais se perde é a identidade. E sem identidade, não há direção, não há saúde, não há cura. A crise nos faz esquecer quem somos. E quando esquecemos nossa origem, tratamos nosso corpo como peso, nossa mente como inimiga e nosso espírito como estranho. Mas Gênesis 1 nos lembra: fomos criados à imagem de um Deus que é saúde, ordem, equilíbrio e propósito. E essa identidade é a chave da restauração. Quando você entende quem é, você começa a viver como deve. Você não foi criado para viver em desequilíbrio, nem para aceitar a dor como estado permanente, nem para se acostumar com o medo. A imagem de Deus em você clama por alinhamento, por respiração plena, por sono restaurador, por fé viva, por mente clara, por corpo em movimento. Tudo isso faz parte do plano, e o plano não mudou. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Isso revela que o corpo por si só é matéria, mas quando o espírito entra, tudo ganha forma. Vida não é apenas batimento cardíaco. Vida é presença de sentido. É quando o físico, o mental e o espiritual caminham juntos. É quando você não apenas funciona, você floresce. Você irradia a imagem do Criador. E aqui vem o ponto de virada. Saúde integral não é um luxo. É um direito dado por Deus. É parte da sua natureza original. Cuidar do corpo não é vaidade. É honra ao vaso que carrega a presença. Renovar a mente não é luxo intelectual. É higiene emocional.
Alimentar o espírito não é religiosidade, é sobrevivência. Quando essas três áreas se alinham, você se torna inteiro. E o mundo inteiro percebe. A dor que te paralisava começa a virar testemunho. O medo que te calava começa a ser vencido pela fé. O cansaço crônico dá lugar à leveza. Porque você começa a andar conforme foi criado para andar. Não como escravo do sistema, mas como reflexo de Deus no tempo. Como uma extensão viva da palavra que transforma o caos em cosmos. Da presença que faz do pó um ser com missão. E mais do que isso, você entende que não está aqui apenas para sobreviver ao caos. Está aqui para governar. Deus disse: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente. Isso é autoridade. Isso é responsabilidade. Isso é identidade ativa. Você foi criado para organizar, cultivar e proteger o que foi confiado a você. Seu corpo, sua mente, sua fé, são domínios que precisam da sua presença consciente e da direção divina. Essa é a grande virada. O caos ao seu redor não pode mais definir quem você é, porque o que está dentro de você é maior do que o que está fora. E quando a imagem de Deus começa a se manifestar na sua rotina, tudo muda. O cansaço tem fim. O vício perde espaço. O trauma começa a ser dissolvido, porque agora você lembra quem é. E quem lembra quem é, não se curva ao caos. Constrói a partir dele. Esse é o chamado de Gênesis 1 para a sua saúde integral. Assuma o domínio da sua vida com consciência espiritual, sabedoria emocional e disciplina física, porque foi para isso que você foi moldado. Depois de formar tudo com perfeição, Deus fez algo que escapa à lógica da produtividade humana. Ele descansou. E não descansou porque estava cansado. Ele descansou porque a obra estava completa. Isso, por si só, revela um princípio que a sociedade moderna insiste em ignorar. Descanso não é recompensa, é fundação. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você ser curado de vez. O mundo grita produtividade. O algoritmo exige constância. A mente cobra performance. O corpo pede resultados. Mas o espírito clama por repouso. E quando esse clamor é ignorado, o desequilíbrio começa a tomar forma. O corpo adoece, a mente acelera, a fé se apaga. Porque viver sem descanso é viver fora do plano original. E tudo que foge do plano, mais cedo ou mais tarde, desmorona. O sétimo dia é uma profecia de saúde. É Deus dizendo: existe um tempo para pausar, contemplar e restaurar. E quem não aprende a descansar, jamais experimenta o que é ser inteiro. Não é à toa que muitas doenças da alma nascem da exaustão constante. O burnout não é só um colapso de tarefas, é um colapso de identidade. É o corpo gritando: eu não fui feito para viver assim. E não estamos falando apenas de dormir. Estamos falando de um descanso profundo. Um descanso que reestrutura a alma, que devolve a visão, que resgata a perspectiva. Um descanso que não é fuga, mas encontro. Porque é no sétimo dia que você não se perde no que faz, mas se reencontra com quem é. E esse reencontro muda tudo. Quando você honra o descanso, você está dizendo para a sua rotina: eu confio em um Deus que trabalha enquanto eu descanso. Você tira o peso do controle. Você silencia a ansiedade. Você limpa o coração. Você abre espaço para ouvir. Porque descanso não é ausência de ação, é presença de direção. E muitos estão agindo demais e ouvindo de menos, fazendo muito e sendo pouco. A saúde física começa a florescer quando o corpo entende que existe hora para parar. A saúde mental se recompõe quando a mente respira entre uma estação e outra. A saúde espiritual se fortalece quando o silêncio dá lugar à escuta. Tudo isso nasce no sétimo dia. Um dia sagrado, separado. Um altar de tempo, uma catedral construída com horas. Você precisa aprender a guardar esse tempo. E não falo de religiosidade, mas de sobrevivência. Você precisa aprender a agendar sua alma, marcar encontro com sua essência, criar espaço para ser restaurado. Isso não é fraqueza,
é sabedoria. Isso não é lentidão, é maturidade. Porque quem não para por amor, vai ser parado pela dor. O próprio Jesus, em meio à multidão, se retirava para orar, para respirar, para silenciar. Ele, o Salvador, entendia o valor da pausa. E nós, filhos ocupados demais, corremos de um lado ao outro sem saber o que estamos tentando alcançar. O descanso, Marlo, é a lembrança de que você não é máquina, é carne, alma e espírito. E precisa ser tratado como tal. O caos que te cerca talvez seja o reflexo da sua incapacidade de parar. Talvez você esteja tentando produzir o que só nasce da pausa. Talvez sua cura esteja escondida em um sábado não vivido. Porque o descanso cura, direciona, renova e fortalece. E quando você aprende a descansar, você volta a criar. Volta a ouvir Deus. Volta a andar com propósito. Volta a viver. Esse é o convite do 7º dia. Desligue o barulho. Desconecte a alma. Recolha os cacos. Entre na presença. Porque no descanso, você não perde tempo. Você se reconstrói. E uma rotina sem descanso nunca será uma rotina saudável. Você precisa aprender a parar para poder continuar. Precisa descansar para poder curar. Precisa respeitar o 7º dia se quiser viver o 8º com plenitude. Tudo começou com uma palavra. E tudo o que foi formado por Deus foi sustentado por essa mesma palavra. Ele não apenas criou o mundo com voz, ele manteve o mundo funcionando pela mesma voz. E aqui está uma das verdades mais esquecidas por quem busca transformação. O que começa com fé precisa ser sustentado com disciplina. A palavra inicia, mas o propósito mantém. Muitos recebem revelações profundas, entendem que estão vivendo no caos. Ouvem Deus falar, sentem o impulso de recomeçar. Mas param no meio da jornada, porque pensam que uma palavra de Deus basta. Mas esquecem que o próprio Deus trabalhou por 6 dias, passo por passo, detalhe por detalhe. Ele não apenas declarou, ele executou. Porque promessas não substituem processos. Se você entendeu que Deus está recriando algo dentro de você, então precisa aprender a sustentar essa criação. E isso exige intencionalidade. O corpo precisa de consistência, não de promessas. A mente precisa de treino, não de desejos. O espírito precisa de alimento, não só de emoções. Não basta ter tido um encontro com Deus. É preciso caminhar com Ele todos os dias, mesmo quando não há voz, mesmo quando o céu parece em silêncio. Porque o que te transforma não é o que você sente, é o que você repete. Deus nos mostra isso em Gênesis. Ele age com cadência, com constância, com ordem. Ele tem ritmo. E nós perdemos o ritmo quando trocamos o propósito pelo impulso. Quando esquecemos que toda criação exige manutenção. Toda mudança precisa de proteção. Toda luz precisa ser cuidada para não se apagar. Você não pode mais ser alguém que vive de lampejos, de inícios intensos e abandonos silenciosos, de ânimo de segunda-feira e desistência na quarta, de fogo em eventos e cinzas no cotidiano. Porque a saúde integral que você deseja está no que você faz quando ninguém está olhando. Está no que você cultiva em secreto. Está no que você protege com disciplina. E aqui está o grande segredo do Gênesis. Deus criou um sistema que se autorregenera. As árvores têm sementes, os animais se reproduzem, as águas se renovam. Tudo o que Ele cria, Ele já planta com poder de continuidade. E o que Ele está criando em você também carrega essa capacidade. Mas só floresce se for cuidado. O seu corpo vai responder se você respeitar seus limites. A sua mente vai se renovar se você alimentar com verdade. O seu espírito vai se fortalecer se você permanecer conectado à fonte. Mas tudo isso exige decisão diária. Você pode até ter saído do caos, mas para viver a ordem, precisa escolher o propósito todos os dias. Precisa lembrar por que começou. Precisa dizer sim à mesma voz que te tirou da escuridão. E não importa se ainda há áreas da sua vida onde tudo parece informe e vazio. Continue. Deus também levou dias para finalizar sua criação.
E ao final de cada etapa, ele parava e dizia: "Isso é bom." Você precisa fazer o mesmo, celebrar o progresso, honrar a jornada e seguir firme, sabendo que no final tudo isso vai fazer sentido. A saúde integral não é um destino, é um processo contínuo. É a soma de muitos pequenos atos de fé, de escolha, de renúncia e de recomeço. É o resultado de um coração disposto a caminhar com Deus, mesmo quando o mundo está correndo na direção contrária. E quando você entende isso, não depende mais de motivação. Você vive por convicção, que a palavra que começou tudo continue sendo o seu sustento. Que você não pare onde Deus apenas iniciou. Que você vá até o fim. Porque quem sustenta o que Deus plantou, vai viver o que Deus prometeu. Depois da escuridão inicial, da organização dos céus, da separação das águas, Deus volta sua atenção à terra seca. E é ali, sobre um solo agora revelado, que ele decide plantar vida. Porque não adianta ter luz se não há onde firmar raízes. Não basta clarear o ambiente, é preciso preparar o terreno. E essa verdade ecoa em todo o processo de restauração. Você não foi chamado apenas para ver a luz, mas para ser terra fértil. O maior erro de quem começa um processo de cura é pensar que a luz resolve tudo. Mas luz sem solo trabalhado não gera fruto. A revelação sem preparação gera frustração. Deus sabia disso, por isso ele primeiro separa, organiza, limpa. E só então planta. Por quê? Porque cura verdadeira só cresce onde há espaço. E espaço exige poda, exige entrega, exige reorganização. Você já notou como a bagunça emocional impede decisões simples? Como a desordem física interfere até no modo como você ora? Como a mente inquieta bloqueia sua conexão com Deus? Pois é, sem uma terra limpa, a semente se perde. E por isso, antes de colocar fruto na sua vida, Deus vai remover os espinhos. Vai expor as pedras. Vai revirar a terra. E sim, vai doer. Mas essa dor não é punição. É preparação. Talvez você esteja vivendo esse momento. Deus já trouxe luz. Já te tirou do caos. Mas agora parece que tudo está sendo revirado. Pessoas indo embora. Emoções vindo à tona. Um silêncio estranho no espírito. Isso não é abandono. É o lavrar da terra. É o ato de preparar o solo para algo maior. E você precisa entender. Não dá para crescer com tudo que te trouxe até aqui. Gênesis nos mostra que antes da árvore vem a poda invisível. Antes do fruto vem a limpeza. Antes do jardim vem o processo. E esse processo inclui corpo, mente e espírito. Deus quer plantar saúde integral em você, mas precisa do seu sim para arrancar o que está te impedindo de florescer. Você está disposto a entregar isso? Porque às vezes, o que te prende ao caos não é a escuridão, é o apego ao que não tem mais raiz. São relacionamentos mortos, hábitos tóxicos, crenças que você repete há anos e que não vieram de Deus. Pensamentos automáticos que destroem seu valor. E enquanto você insistir em mantê-los enterrados, o novo não vai encontrar espaço. Agora é a hora de permitir que Deus mexa na terra, que Ele te ensine a cuidar do que Ele vai plantar. E isso exige decisão, um compromisso diário. Seu corpo precisa de descanso, sua mente precisa de vigilância, seu espírito precisa de solitude, porque é aí que a raiz se firma. É no cuidado constante que a vida floresce. E quando a raiz aprofunda, o fruto aparece, naturalmente, sem esforço forçado. Porque o que é plantado por Deus cresce com graça. Não precisa ser manipulado, apenas cultivado. E esse é o convite. Cultive. Pare de buscar resultados instantâneos. Comece a valorizar o processo. Honre o ritmo da natureza de Deus. Ele criou um sistema que prospera com tempo, com zelo, com constância. Gênesis nos revela um Deus paciente, intencional, cuidadoso. E se você quer viver saúde integral, precisa refletir esse mesmo caráter. Não queira pular etapas, não queira florescer onde ainda há entulho. Deixe Deus preparar seu solo, deixe Ele arrancar o que já não serve, porque só assim
Quando a luz encontrar a terra certa, você será como árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo, cuja folha não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Em Gênesis 1, após preparar a terra, Deus planta sementes, árvores, ervas, frutos, tudo com a sua própria semente dentro de si. Nada foi criado para depender de fora. Tudo foi feito para carregar dentro de si a continuidade, a multiplicação, a permanência. E isso revela algo poderoso. Você já carrega dentro de si aquilo que precisa para crescer. O que falta é a rotina que cultiva. A restauração de uma vida saudável não é um evento, é um ritmo. E Deus trabalha em ritmos, dias, estações, repetição. A ordem divina revela que saúde nasce da constância. E é isso que a maioria ignora. Muitos querem milagres instantâneos, mas rejeitam os hábitos diários. Querem um corpo forte, mas não cuidam do sono. Querem uma mente leve, mas não vigiam o que consomem. Querem uma fé inabalável, mas não têm tempo para o altar. A semente do futuro está sendo plantada hoje, no invisível, em escolhas silenciosas, em decisões que ninguém aplaude, em resistências internas, em nãos ditos para si mesmo. Cada vez que você ora quando quer desistir, você está cultivando. Cada vez que escolhe dormir em vez de rolar o feed, está adubando o solo. Cada vez que escolhe comer com consciência, em vez de anestesiar a dor com excesso, está protegendo sua árvore interior. Deus não criou árvores sem raiz, não criou frutos sem ordem. E Ele não vai construir sua cura emocional sobre um dia de euforia. Ele constrói em cima de perseverança. E se você quer ver saúde florescer na sua vida, precisa assumir sua parte no processo. E sua parte é disciplina espiritual, vigilância mental e cuidado físico. Um plano que começa com rotina e termina com renovo. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você cria um jardim dentro de si, a vida ao redor muda, porque uma pessoa curada cura ambientes. Uma mente leve pacifica lares. Um espírito nutrido contagia de propósito. Um corpo alinhado com a alma e com Deus tem energia para cumprir destino. Não é sobre estética, é sobre potência. Não é sobre produtividade, é sobre presença. Gênesis nos mostra que o plano de Deus nunca foi só criar, foi cultivar. E a ordem continua a mesma hoje. Cultivar e guardar. Cultivar sua alma com a palavra. Guardar sua mente com discernimento. Cultivar seu corpo com respeito. Guardar seu espírito com santidade. Esse é o jardim que Deus espera encontrar dentro de você. Talvez o mundo tenha ensinado que rotina é prisão, que disciplina é religiosidade, que autocuidado é vaidade, mas a palavra ensina o oposto. Quem vigia, floresce. Quem cultiva, frutifica. Quem guarda, cresce. E se o caos tomou conta da sua vida, talvez seja porque você parou de regar a semente certa. Mas nunca é tarde para recomeçar. Hoje, você pode plantar algo novo. Pode decidir que cada manhã será solo fértil, que cada noite será descanso sagrado, que cada pensamento será semente filtrada, que cada ação será reflexo de quem você está se tornando. Deus criou o mundo em dias. Você pode recriar sua história em etapas. Começando agora, com o que tem. Onde está? Porque não importa o que foi destruído. Deus é especialista em plantar de novo. E o que Ele planta, ninguém pode arrancar. Mas Ele precisa de solo, de espaço, de cuidado. E esse cuidado está nas suas mãos. Não ignore o poder de uma rotina com propósito. Porque essa é a arca invisível que salva sua saúde. Essa é a terra onde o céu volta a tocar. No sétimo dia, Deus descansou. E esse descanso não foi cansaço, foi coroação. Foi a assinatura de um ciclo completo. Um Deus que tudo pode, decidiu nos ensinar que o descanso não é luxo, é lei espiritual, é saúde aplicada, é proteção contra a exaustão silenciosa que tem destruído uma geração. Vivemos num tempo que idolatra o excesso. Produza mais, corra mais, entregue mais. Durma menos, sinta menos, descanse depois.
mas o ritmo divino ainda grita para quem tem ouvidos. 6 dias de construção, 1 dia de contemplação. E nesse ciclo há um segredo que cura. Sem pausa, tudo desaba. Sem descanso, até a fé se desgasta. Sem silêncio, até a oração vira ruído. A saúde integral depende do ritmo. E o número 7 na Bíblia carrega essa sabedoria eterna. Ele representa completude, plenitude e equilíbrio. 7 cores no arco-íris. 7 notas musicais. 7 dias na criação. Deus está dizendo: tudo que é saudável precisa de ordem, de limites, de começo e de fim. Inclusive você. Na saúde física, esse princípio se manifesta no respeito aos ciclos do corpo. Dormir bem, comer em paz, movimentar-se com consciência. O corpo não foi feito para girar em alta rotação sem parar. Ele grita. E quando você ignora os alertas, ele reage com dor, doença e colapso. Na saúde mental, o ritmo é ainda mais crucial. A mente precisa de pausas, de respiros, de momentos sem cobrança, de horas sem tela, de minutos sem notificações. A mente não foi feita para viver em guerra contínua. E quando você ultrapassa o limite, ela implode em forma de ansiedade, insônia, irritação e apatia. Na saúde espiritual, o ritmo se revela na disciplina de parar para ouvir. O espírito precisa de silêncio para ser fortalecido, de solitude para ser restaurado, de adoração para ser realinhado. E é no repouso que Deus mais fala. Porque ele não compete com o barulho. Ele sussurra onde há quietude. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Essa frase dita por Jesus é mais atual do que nunca. Porque o sábado, no conceito bíblico, não é apenas um dia da semana. É um princípio de vida. É o ato de confiar que, mesmo parando, tudo continua. É o gesto de fé que diz: eu não sou Deus, por isso eu paro. E nesse parar, você é curado. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais conteúdo, mais oração, mais exercícios ou mais produtividade. Talvez o que esteja faltando seja o ritmo certo, a pausa santa, o silêncio cheio de presença, a contemplação que restaura a alma. Porque nem tudo que quebra faz barulho. Às vezes a quebra é interna e acontece na ausência de descanso. Você foi criado à imagem de um Deus que sabe quando começar e sabe quando parar. E se você quer se parecer com Ele, precisa aprender a descansar também. Precisa devolver ao seu corpo o que ele perdeu. Precisa liberar sua mente do excesso. Precisa entregar seu espírito ao cuidado daquele que renova todas as coisas. O caos se instala onde o ritmo é quebrado. Mas o paraíso começa a ser restaurado onde há ordem, ciclos e descanso. Gênesis termina com Deus olhando tudo e dizendo: eis que era muito bom. Esse é o destino da sua vida quando você caminha no ritmo certo. Olhar para dentro e ver que algo bom está nascendo. Algo que não depende da correria do mundo, mas da cadência do céu. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Essa frase encerra o capítulo de Gênesis, mas abre uma revelação eterna. O processo de Deus nunca termina em caos. Ele sempre conduz ao muito bom. O que começa sem forma e vazio, termina pleno, belo e alinhado. O que começa em sombras, termina em luz. O que começa em confusão, termina em cura. Essa é a assinatura divina. Ele transforma o bruto em belo, o bagunçado em ordenado, o ferido em forte. A pergunta agora é: como você termina essa jornada? Porque esse não é apenas o final de um vídeo. É o fim de um ciclo de ignorância sobre sua própria criação, sobre o valor da saúde integral, sobre o poder de um Deus que atua do lado de dentro. Esse é o momento de contemplar, não apenas ouvir. É hora de ver o que Deus já está fazendo dentro de você. Você já percebeu as mudanças? O corpo que antes gritava, agora começa a se reorganizar com hábitos mais saudáveis. A mente que vivia em guerra, agora encontra respiros de paz, clareza e esperança. O espírito que estava silencioso volta a cantar, orar, ouvir e confiar. Isso é o muito bom,
se formando em você. Não um destino final, mas o marco de um novo início. É aqui que tudo muda, porque ao reconhecer o padrão de Deus na criação, você passa a aplicá-lo à sua história. Não mais vivendo como vítima do acaso, mas como coautor de uma nova narrativa. Você não é refém do caos. Você é alguém sendo moldado por um Criador que ainda diz: haja luz. E essa luz começa dentro de você. O muito bom de Deus não depende de perfeição, depende de propósito. O mundo foi declarado bom mesmo sabendo que o homem falharia depois. Mas Deus não volta atrás em sua obra. Ele declara como bom aquilo que carrega seu toque, sua essência, sua intenção. E a sua vida, mesmo com falhas, mesmo com dores, mesmo com desvios, ainda carrega a impressão digital divina. Você não está perdido. Você está em processo. Essa revelação precisa romper em prática. Chegou a hora de honrar o que Deus começou. Não trate como comum aquilo que o Criador chamou de bom. Não destrua com descuidos aquilo que Ele formou com intenção. Seu corpo é templo, sua mente é território sagrado, seu espírito é morada do Altíssimo. Viva como quem sabe disso. O muito bom de Deus é mais do que uma declaração sobre o passado. É uma convocação para o futuro. Ele está dizendo: veja o que eu posso fazer com o caos. Veja o que acontece quando você me entrega o descontrole. Veja como eu transformo o deserto em jardim, a dor em ensino, o vazio em plenitude. Veja, filho, veja. Tudo isso é muito bom. E agora, diante dessa nova consciência, só resta um caminho: viver alinhado com essa verdade, cultivar a saúde com temor, proteger sua rotina como quem protege uma arca, honrar o templo do corpo como quem sabe que ali habita a glória, alimentar a mente como quem guarda uma promessa e manter o espírito aceso, firme, rendido. Esse é o encerramento da criação, mas não é o fim da sua história, porque o Criador ainda está trabalhando, ainda está organizando o caos, ainda está iluminando os cantos escuros, ainda está te chamando pelo nome e dizendo: veja, meu filho, eis que é muito bom. Você não está sozinho, nunca esteve. Deus não te esqueceu. E o caos nunca foi maior que o propósito. Que este seja o seu novo Gênesis, sua nova aurora, sua cura integral, seu recomeço.